Com outras informações, Marcelo Favalli, editor de internacional aqui da Jovem Pan News, está acompanhando, conectado com todas as agências internacionais, né, Favalli? Inclusive, você preparou um material compilando as principais informações desse conflito, guerra declarada por Israel, né? Exatamente, Daniel. A gente já começa com as últimas informações de momento. Infelizmente, o saldo de mortes só sobe. O que a gente tem de fontes oficiais diz, pelo lado dos israelenses, 200 mortos. Pelo lado da faixa de Gaza, 232 mortos. Nós estamos acompanhando essa movimentação desde os primeiros anúncios, dos primeiros disparos. A gente preparou uma certa linha do tempo para que todo mundo entenda o que aconteceu ainda no amanhecer deste sábado em Israel, para a gente continuar explicando aí os desdobramentos que vêm depois. Vamos acompanhar. As imagens são assustadoras. Do lado de Israel, construções severamente danificadas. Do lado palestino, prédios desabando. A destruição é o resultado do ataque do Hamas, bem cedo no horário local, contra dezenas de alvos do outro lado da fronteira. Muitas bombas foram bloqueadas pelo sistema antimísseis de Israel. As que penetraram a defesa caíram em áreas residenciais. O contra-ataque foi imediato e muito severo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou uma guerra e avisou que seu país irá sair vencedor. No meio do conflito, homens e mulheres de todas as idades. Há registros, inclusive, de crianças mortas nas explosões. A imprensa israelense cita falhas dos serviços de inteligência. O ataque do Hamas, embora na calada da noite, poderia ter sido previsto. Houve troca de agressões entre policiais judeus e fiéis muçulmanos nos arredores da mesquita de Al-Aqsa, um dos templos tido como local sagrado pela religião islâmica. Tanto que o ataque foi batizado pelo Hamas como Al-Aqsa, em referência à mesquita. De fato, estes episódios de desentendimento acontecem em Jerusalém de tempos em tempos. Mas o que poderia ter chamado a atenção dos observadores israelenses foram as recentes movimentações militares do Hamas na faixa de Gaza, perto da fronteira de Israel. O governo de Netanyahu ainda está sendo criticado pela hipótese de não ter dado a devida atenção à data. O bombardeio da milícia palestina coincide com os 50 anos da Guerra do Yom Kippur, quando Israel foi vítima de agressões do Egito e da Síria. O episódio se tornou um dos marcos da tensão no Oriente Médio em 1975. As reações internacionais só crescem. A chefe do Conselho Administrativo da União Europeia, Ursula von der Leyen, declarou se tratar de terrorismo na forma mais desprezível e acrescentou que Israel tem todo o direito de se defender destes ataques hediondos. O presidente americano Joe Biden convocou a imprensa para dizer que o apoio dos Estados Unidos a Israel é sólido como uma rocha e inabalável. A Casa Branca ainda colocou à disposição os recursos de inteligência para apoiar o governo de Benjamin Netanyahu. O presidente Lula condenou o que chamou de ataque terrorista. O Brasil, que agora preside o Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião de emergência para este domingo. Mais de 14 mil brasileiros vivem entre Israel e a faixa de Gaza. O Itamaraty confirmou que um deles foi ferido nos conflitos e está tendo apoio da Embaixada Brasileira. As autoridades buscam contato com outros 2 brasileiros ainda não localizados. Por conta do fuso horário, já é madrugada de domingo em Israel e os ataques devem seguir pelo resto do fim de semana. Netanyahu fala em vingança depois desta data. O exército disse que as tropas israelenses ainda enfrentam centenas de combatentes palestinos do movimento islâmico Hamas que se infiltraram a partir da faixa de Gaza. Ainda segundo fontes oficiais de Jerusalém, confrontos acontecem em 22 locais.
Pois é, o Marcelo Favalli vai trazer uma explicação importante para a gente. Estamos falando o dia inteiro, Favalli, sobre a faixa de Gaza. Onde fica exatamente essa região? É claro que para a gente lidar com uma porção geográfica que não está muito no imaginário de todo mundo, eu usei aqui recursos gráficos, um mapa para a gente entender com riqueza de detalhes a essência desse conflito. Então, toda essa área aqui é o território de Israel, que é dividido com outros vizinhos, nesse caso uma parte hostil, que é o braço armado do Hamas dentro da faixa de Gaza. Então vamos lá, toda essa faixa aqui esbranquiçada é Israel. A faixa de Gaza não é nenhum exagero quando nós aqui da análise falamos que é uma pequena extensão de terra em comparação com o resto do território israelense que fica espremido entre o Estado de Israel e aqui o mar Mediterrâneo. A gente está falando aqui nos confins do mar Mediterrâneo, mais para cá, aqui a oeste, está a Europa. Mas vamos falar da faixa de Gaza. Então, todo esse ataque que começou ainda no amanhecer deste sábado, no horário local, em Israel, partiu desta pequena faixa de terra. Houve um ataque muito bem coordenado por esse grupo, por essa milícia, por essa união de combatentes que é o braço armado do Hamas. Ao longo do nosso programa, a gente vai esmiuçar o que é o Hamas. Mas vamos lá, aqui neste outro mapa, o elemento onde caíram os primeiros disparos. Nós, em termos de comparação, estamos falando desses militantes do Hamas que têm equipamentos, são financiados por outros grupos de outros países, mas são equipamentos muito mais rudimentares se a gente olhar para o enorme poderio, inclusive muito bem atualizado tecnologicamente, de Israel. Então, esses disparos que saem da faixa de Gaza em direção ao território israelense são meio aleatórios. É claro que eles têm uma direção, um norte. Quanto mais esses disparos atingem Tel Aviv, que internacionalmente é conhecida como a capital de Israel, mas Israel prefere apenas chamá-la da sua maior cidade, o seu centro financeiro, que Israel gosta de pensar que Jerusalém é sua capital. É claro que quanto mais esses disparos caem em Tel Aviv, maior é o número de mortos. Jerusalém está aqui, na capital. Veja que os disparos caíram relativamente longe de Jerusalém. Isso não é uma coincidência. Por quê? Porque o Hamas, que está aqui na faixa de Gaza, é de uma orientação sunita. Eles estão dentro do escopo do islamismo. Eles professam a religião muçulmana. E, obviamente, que eles não vão atingir Jerusalém. Porque dentro de Jerusalém existe um setor cristão, um setor judaico e um setor muito, muito importante para a fé islâmica. A exemplo da mesquita de Al-Aqsa, que é um dos territórios, um dos terrenos, um dos solos mais sagrados para os islâmicos. Então, o Hamas jamais vai disparar com Jerusalém para não incorrer no risco de explodir aquela mesquita que ele tem como um solo sagrado. Mas a gente percebe que não, coincidentemente, está muito concentrado aqui em Tel Aviv. Israel tem o chamado Iron Dome, ou numa tradução, uma redoma de ferro, que ela não é física, é um sistema muito inteligente, com inteligência artificial, de monitoramento desses foguetes que vêm, ora da faixa de Gaza, majoritariamente, pouco da Cisjordânia, ou que vem aqui de grupos armados anti-Israel que estão no Líbano, mas esse chamado Iron Dome fica monitorando o céu de Israel, disparando contra mísseis que vêm do território hostil. É muito eficiente, mas como os disparos da faixa de Gaza nesse sábado foram um enorme volume, muitos passaram por essa redoma, por essa cúpula de proteção de mísseis terra-ar e caíram aqui majoritariamente em áreas residenciais de Israel. Por isso, essas imagens de muitas pessoas tentando combater incêndios provocados nas suas casas. Por isso que a gente tem, entre esses 200 mortos confirmados até agora, às 6 horas e 32 minutos no horário de Brasília, aqui no Brasil, 200 mortos em Israel, entre homens e mulheres de todas as idades e inclusive crianças, porque esses disparos atingiram zonas residenciais. Agora, é uma situação muito complexa, a doutora Maristela Basso falava disso, falamos ao longo de toda a nossa programação, é uma equação com muitas variáveis, entre elas essa aqui,
Isso é o coração de Jerusalém, a chamada Cidade Velha, que remonta a mais de 5.000 anos de história nas 3 religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nesta ordem de aparecimento. Então a gente está falando aqui na parte velha, no coração turístico e de fé, de religião de Jerusalém, onde existe o bairro muçulmano, a esplanada das mesquitas, que é muito importante para a comunidade judaica, o bairro judeu, e aqui, ó, encostadinho um no outro, o bairro muçulmano, a mesquita de Al-Aqsa, que eu estou falando, e a esplanada das mesquitas. E para cá tem o bairro cristão e o bairro armênio. E os armênios, ora, parte, né, professa o cristianismo e parte professa o judaísmo. Então nós estamos falando de um local muito complexo. Esse mapa, a partir de uma foto aérea, ela fica ainda mais clara. Aqui a gente tem a Cúpula da Rocha, que também é uma parte religiosa muito importante, a mesquita de Al-Aqsa e aqui o Muro das Lamentações, que é uma das atrações turísticas importantes de Jerusalém e um dos solos sagrados para os judeus. Percebam, estão lado a lado, a poucos metros de distância. Isso ajuda a entender a enorme complexidade entre Israel, entre a faixa de Gaza, entre a Cisjordânia. Na reportagem que a gente passou agora, havia esse trecho, né? Que recentemente, há dias atrás, houve um confronto entre policiais que guardam essa região aqui e principalmente idosos que iam ali professar, eles iam participar de uma reza ou de uma atração religiosa, um movimento religioso dentro da mesquita de Al-Aqsa, dos islâmicos, e houve um confronto. E isso sempre acende essa chama que ora está mais calma e ora ela encandece mais. Agora, este período em que dias atrás houve este confronto de policiais contra principalmente pessoas de mais idade, islâmicos que não conseguiram entrar na mesquita de Al-Aqsa, ajudou a motivar o ataque de hoje, que obviamente com essa quantidade de disparos não foi decidida de um dia para a noite. Isso, obviamente, havia um planejamento que remonta a dias, semanas, se não meses. Agora, é claro que o episódio deste confronto entre policiais e religiosos acabou fomentando ainda mais, colocando mais lenha nessa fogueira. Não coincidentemente, essa ação militar, quer dizer, esse ataque do Hamas, esse ataque terrorista do Hamas, que pega uma cidade toda dormindo ainda, num dia de calmaria, porque os judeus professam isso também, né? Eles guardam o entardecer da sexta até uma boa parte do sábado como um dia sagrado. Então, é um dia em que as pessoas estão mais em casa, há menos movimentação na rua, as movimentações tendem muito aos locais religiosos dos judeus, e nesse momento houve o ataque, principalmente quando a maior parte da população estava dormindo. Este ataque, depois assumido pelo Hamas, foi chamado de um ataque Al-Aqsa, em referência direta à mesquita e numa referência indireta a esse confronto dos últimos dias. Então, Daniel, a gente pega todos esses elementos, né, para construir esse tecido e tentar explicar. Do outro lado, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e a pessoa que, ao longo da história de Israel, que tem 75 anos, é quem mais tempo governou o Estado de Israel em diferentes momentos no cargo de primeiro-ministro. Ele falou que esta resposta ao ataque é apenas o começo. Vai haver vingança. Ele usou exatamente essa palavra, que este episódio vai entrar, infelizmente, para a história mais uma vez. Se a gente pegar num arco aí de 75 anos, nos últimos 50, este é o 6º grande episódio de violência entre faixa de Gaza e Israel. Infelizmente, o que a gente assistiu no sábado já é madrugada de domingo no horário local, é só o começo, palavras do governo de Israel, inclusive, Daniel. É isso, vários elementos para a gente debater e analisar. O Marcelo Favalli vai ficar com a gente nessa cobertura especial até o avançar da noite, inclusive, né, Favalli? Só faz um esclarecimento para a nossa audiência. O Jovem Pan Internacional é exibido todos os dias, todo sábado à noite. E você vai continuar com a gente porque trata-se de um Jovem Pan Internacional especial, é isso, né? Bom,
fomos atropelados pelos fatos, como a gente fala no jargão jornalístico. Havíamos preparado um programa, como vai ao ar todo sábado, no final aqui do Jovem Pan, do Jornal Jovem Pan. Falaríamos sobre eleição da Argentina, a crise na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, uma situação de violência no Haiti, mas infelizmente a gente vai deixar para exibir essas matérias ao longo do final de semana para nos dedicarmos a um Jovem Pan internacional especial para continuar a somar a essa cobertura que nós estamos fazendo desde as primeiras horas deste sábado, Daniel.